Olá pessoal, Denise da Conectarium, prazer ter você aqui comigo para a gente falar dessa segundona que já começa com o ingresso da lua nova, que é um período super importante. É o momento do mês para a gente colocar a semente e, mais do que isso, um convite para você colocar a sua intenção para esse período de 28 dias. Claro que os dias, o céu oscila muito todos os dias, toda hora, mas o ingresso da lua nova marca esse período de 28 dias, né? A gente tira esse mapa para entender qual a cor, qual o tom desse momento. Então, primeiro de tudo, lembrar que esse é um processo de cocriação. Claro, a gente está sob influências, mas a gente tem escolhas, a gente pode aproveitar essas ondas, essas marolas, essas bifurcações para a gente construir junto com o que quer que esteja acontecendo com você. Claro, a gente já vem falando que esse é um processo bastante intenso desse ano, não precisa nem da astrologia para falar, né? A gente já está muito ligado. Essa lua nova, algumas coisas interessantes que a gente tem para pontuar. Primeiro, ela é a segunda lua nova seguida num signo de Câncer. Normalmente as luas novas, elas vão sempre indo um signo para frente, né? Então, agora ela vai ter duas vezes a do dia 21 de junho, que foi a 0 grau de Câncer, e agora 20 de julho a 28 graus de Câncer. Meio que o céu tá dizendo assim pra gente, tem algo aí que não tá concluído nessa esfera emocional, da busca por segurança emocional, de interioridade, de acolhimento, de vulnerabilidade, né? Então, em Câncer, a gente está dentro dessa casca de autoproteção, né? Tem algo ali dessa interioridade, da família, do doméstico, que a gente precisa continuar vendo, né? Essa lua tá dando essa dica. Lembrando que a gente saiu dessa temporada de junho e comecinho de julho, que é a temporada de eclipses, que acontecem a cada 6 meses, que são períodos de maior intensidade emocional, né? Então, essa primeira lua em Câncer já fala de uma emotividade acima da média. Câncer é o signo mais emotivo do zodíaco, dentro de uma temporada de eclipse que foi. E agora esse ingresso no 20 de julho fala o que ainda a gente tem que limpar disso tudo. Como não fosse só isso, nós temos a participação absurdamente protagonista de Saturno, como se a gente abrisse essas cortinas aí do palco e desse de cara, o primeiro protagonista da cena fosse o nosso sábio professor, o auditor, né, do zodíaco, que é Saturno. Ele está retrógrado no céu, dando a impressão de olhar para trás, o que também convida à revisão, dizendo, olha, a gente precisa auditar, precisamos ver o que está acontecendo aí, né? Quando nós temos a presença de Saturno, a gente está falando de um choque de realidade, do contato mais intenso com aquilo que é real. Fiz umas anotações aqui pra gente, né? Estrutura, alicerce. O símbolo do Saturno, dentre tantas interpretações do glifo, né, é uma foice, né? Saturno tem essa característica da poda, né, de podar, assim como a gente poda planta, corta cabelo, para que a gente ressurja com mais força, né, com mais estrutura, tirar aquilo que não serve, limpar, ficar com o essencial. Essa proeminência no signo de terra que a gente está agora, no céu, fala sobre essência, sobre tirar os exageros. É um contato é a não ilusão, né? Saturno ali fala, não tem espaço para ilusão, é a realidade, vamos ficar com ela. E o nosso lidar com a frustração que muitas vezes a realidade causa para nós, né? Então, evitar, eu coloquei aqui, né, algumas dicas, a gente ter paciência, evitar excessos, lidar com essa frustração com maturidade. Saturno e regente do signo de Capricórnio, que também fala, eles estão em Capricórnio, né? 3 planetas importantíssimos, Saturno, Júpiter e Plutão, falando da gente olhar com maturidade, entender o que é a frustração e o quanto a gente pode tirar dela. Vamos ver a coisa como ela é. E Saturno tem uma mentalidade de inverno. O que é a mentalidade de inverno, invernal? Os povos que tem, nós temos a sorte de não ter essa preocupação, mas quando você lida com inverno extremo, você precisa planejar, cuidar, né? Ter uma mentalidade de que não pode dar errado. Se você não tiver um mantimento ali no inverno extremo, você passa fome. Então não tem muita margem para erro. É a coisa como ela é,
pura e, né, nua e crua. E o que de fato é real para você, dentro do que você está vivendo agora? O que que é a realidade? O que que realmente é esse chão real? A limpeza das ilusões, como eu estava comentando. Como que você está lidando com esse contato estreito com a realidade? A gente pode ir por alguns caminhos, né? A gente pode falar de paciência, de envergadura, de planejamento, mas a gente pode falar de pessimismo, de desamparo, de ansiedade, de medo, né? Então, escolher essas dosagens. Com Saturno ali também sugere que é um limite, a gente chegou no limite de uma situação. A gente está de cara para uma bifurcação, tendo que fazer escolhas pautadas numa realidade. O que é essencial, né? Talvez a escolha esteja ligada com aquilo que é essência, o que é essencial para você. E a gente criar esse alicerce, essa envergadura, acho que o dilema aqui é a gente criar essa envergadura sem enrijecer, não criar a resistência à mudança. Então, existe uma resistência aí, né? Nós estamos falando de uma oposição, porque o Sol está em Câncer e Saturno, que está aí nessa Lua, está oposto a Sol e Lua, né? Sol e Lua, a Lua nova é sempre uma conjunção de Sol e Lua, e ele é oposto a esses dois, né? Então, esse emocional, de novo, precisando ir a fundo, né, por duas luas seguidas. Bom, nós temos algumas saídas que eu queria comentar para a gente dar ênfase e tomar vantagem. Uma é o excelente aspecto entre Urano e Mercúrio, a nossa mente, o nosso mental, com abertura de pensamento. É o aspecto dos insights, da gente olhar com originalidade, com liberdade de pensamento, olhar por outro ângulo, originalidade, as mudanças mais ágeis, talvez alguns imprevistos, né? Algumas coisas abruptas, mas positivas, porque o aspecto é harmônico, olhar com originalidade, tomar vantagem dessa fluidez, dessa agilidade que dá Urano, inclusive porque é uma semana de lua nova, que novos inícios. Nós também temos um aspecto positivo de Marte, que é ação, com Vênus, que é harmonia, relacionamento, facilitando a questão das relações, da harmonia, dos negócios, em plena semana que é legal começar as coisas, porque é lua nova. Mas não perder essa liberdade de pensamento que é tão rica e tão útil. Que mais? Por onde a gente consegue se expressar livremente? Como a gente pode ter esse pensamento livre para que a gente consiga ver os contrastes? Quando a gente está falando de Urano, nós estamos falando da diversidade de temas, né? E no contraste a gente tem um salto, né? Quando a gente tem esse contraste, se a gente for pensar em cores, né? Quando você coloca uma cor muito contrastante com a outra, aí você consegue escolher, né? Quando alguma coisa é muito antagônica à outra, você tem esse clique, né? De ver com maior facilidade. E o outro aspecto que está super harmônico, dando uma sustentação, dando um colo pra gente, tem a ver com espiritualidade, que é Netuno. Então, a gente está aberto a essa fusão com a totalidade, a comunhão com os nossos semelhantes, a integração, né, de uma força criadora e expansiva, né, através da doação, de espiritualidade, de empatia, do olhar para o outro. Netuno tá ali falando, olha, tá bom, temos toda essa cobrança de Saturno, né, para que a gente fique com a realidade, mas eu te dou um colo aqui se você tiver um olhar altruísta, se você conseguir se juntar com o todo, você vai conseguir ver com mais clareza. E nós temos, finalmente, no dia 22, a mudança do Sol, que está em Câncer e que vai mudar para Leão, mudando completamente a conversa. Mudamos o colorido, mudamos a conversa, saímos do aconchego e do receio de estar vulnerável de Câncer e vamos para toda expansão, autoconfiança, vibração, brilho, paixão de Leão. Leão veio para brilhar, expansivo, né? Veio para se lançar. Então, fazer uso da autoconfiança, de fazer as coisas por e com prazer, com e por prazer, né? Tem essa coisa do lúdico, do divertimento, da alegria. Então, vai mudar esse tom. Se você está esperando para fazer algo, para lançar algo, é uma semana que é tanto lua nova, com todos esses aspectos que ajudam a gente a ter um senso de realidade muito grande por Saturno, insights com ideias bacanas, inovadoras com Urano, olhar amplo com Netuno,
E o Sol mudando na quarta-feira e falando sobre autoconfiança, autoestima, o ímpeto de um signo de fogo, né? Lembrando que os signos de fogo, eles avançam. Fogo você não contém, fogo se alastra. E a gente tá vindo de uma temporada canceriana, que é do elemento água, que é outra pegada. Lembra que a água encharca, a água carrega, né? Deixa a gente mais denso, e o fogo espalha, expande. Enfim, espero que essas dicas sejam úteis para você. Me comenta como isso ressoa, se faz sentido aí na sua vida. Tenho recebido alguns comentários muito bacanas de vocês que seguem, que acompanham. Para mim é um luxo, uma honra escutar como isso ressoa para você, tá bom? Beijo enorme, uma excelente semana. Coloca suas sementes, coloca sua intenção. A vida não tá pronta, a realidade não tá pronta. Tá na sua mão o que você quer da sua vida. Beijo enorme.